Como modernizar a minha plataforma de dados? E como essa modernização auxilia em determinados requisitos de negócio? Quais são os estágios para essa modernização? E quais tarefas eu devo realizar em cada estágio? Será que existe alguma ferramenta que possa me ajudar a avaliar, planejar e migrar o meu ambiente atual? Quais as opções é a melhor para mim? Ir para máquinas virtuais dentro do Azure, utilizar o SQL Database ou utilizar instâncias gerenciadas? Que benefícios eu ganho com cada uma delas e quais são suas limitações? Será que eu vou precisar de redesenhar a minha aplicação? Bem-vindo ao Data Platform Modernization. Vamos entender o que é Data Platform Modernization. Com o crescimento da computação em nuvem e à medida em que o hardware de TI chega ao fim de sua vida útil dentro da empresa, muitas organizações fazem um balanço e observam como a nuvem pode ajudar a trazer novas eficiências, transformações de práticas de trabalho e, em alguns casos, perturbam indústrias inteiras com novos modelos de negócio. No centro desta transformação estão os dados. São os dados que impulsionam o sucesso do negócio. Para isso, os administradores de bancos de dados ou os engenheiros de dados dos departamentos de tecnologia devem modernizar as tecnologias existentes da plataforma de dados para ajudarem as empresas a atingir suas metas de transformação, porém minimizando o tempo de inatividade e perda de dados. A modernização da plataforma de dados concentra-se principalmente na seleção e migração para uma plataforma de dados correta com a tecnologia certa, que ajudará o negócio a atingir seus objetivos e suas metas estratégicas. Em alguns casos, isso pode ser uma simples atualização em um SQL Server local existente para uma versão mais recente. Cada vez mais e mais, as organizações estão optando por aproveitar a natureza elástica e as economias de escalas que uma nuvem traz, bem como os benefícios tecnológicos por meio de uma gama mais ampla de tecnologia disponíveis no Azure. A modernização da plataforma de dados também é mais do que isso. Trata-se também de planejar e implementar um processo que garante a modernização da plataforma de dados sem problemas. O processo de modernização da plataforma de dados consiste basicamente em 5 etapas. A primeira etapa é o Discovery, ou seja, a descoberta. Nesta fase, realizamos uma auditoria do ambiente existente para entender os dados que tem no negócio, além de obter informações e documentar o tipo de carga com os quais os aplicativos e bancos de dados lidam, detalhando também o tamanho dessas cargas de trabalho, sua frequência e para que elas são usadas. Após o processo de descoberta, vem a parte da avaliação. Nesta fase, usamos as informações obtidas na fase da descoberta para realizar uma avaliação completa das cargas de trabalho que identificamos. Depois avaliamos os potenciais problemas ou mudanças que podem existir antes e depois da migração, bem como a abordagem de mitigação que será usada para lidar com elas. Definimos os recursos do Azure que podem ser usados o mais rápido possível para maximizar os benefícios do projeto de modernização da plataforma dos nossos dados. A terceira etapa é o planejamento. Na fase de planejamento, a gente vai descrever as cargas de trabalho, os bancos de dados e os aplicativos que serão migrados. Também vamos especificar a ordem que serão migrados e quais ferramentas serão usadas para realizar a migração. Na quarta fase, tratamos da transformação e otimização. Aqui,
Qualquer carga de trabalho que exija algum tipo de alteração que seja compatível com a nova tecnologia de plataforma de dados é tratado por meio de transformações. As cargas de trabalho elas são então otimizadas para fazer o uso dos novos recursos da nova plataforma de dados. Passadas as 4 etapas, aí a última fase é onde a migração é realizada. Faremos testes para validar se a migração foi bem sucedida e corrigir qualquer tipo de problema que tenha surgido. Microsoft Azure fornece uma série de tecnologias e serviços de plataforma de dados baseados em SQL, totalmente gerenciados que são baseados em nuvens, seguros e escaláveis. Seus recursos abordam os principais desafios do armazenamento em nuvem e fornecem soluções de plataforma de dados confiáveis e duráveis. Mas existem algumas outras razões pelas quais as tecnologias da plataforma de dados baseadas em SQL do Azure são benéficas. Configurar tecnologias de plataforma de dados baseadas em SQL dentro do Azure é muito conveniente. Você não precisa gerenciar o hardware físico. Se você tiver numa máquina virtual, por exemplo, você precisa de entender de práticas recomendadas de seguranças mais recentes e pode também precisar de gerenciar o sistema operacional, aplicando patches tanto no SQL como também no sistema operacional de forma rotineira. Em outras situações, o Azure gerencia todo o hardware, as atualizações de software e os patches de sistema operacional para você. Tudo o que precisamos de fazer é especificar o nome do banco de dados e algumas opções. O banco de dados SQL estará em execução em alguns minutos e ainda poderemos ativar e desativar a instância do banco de dados a qualquer momento de acordo com nossa conveniência. Uma vez que a base já está pronta, ela é fácil de configurar. Você pode concentrar-se menos em configurações de software e muito mais em como tornar os seus aplicativos mais eficientes. Outra vantagem da modernização da plataforma de dados são os custos. Como a Microsoft gerencia o hardware para você, não há hardware de sistema para você comprar. A plataforma de dados baseada em SQL no Azure tem várias opções de preços. Essas opções de preços permitem equilibrar o desempenho versus o custo, para que você possa começar com apenas alguns dólares por mês. Na verdade, o custo total de propriedade pode ser calculado usando a calculadora online do Azure para ajudá-lo a estabelecer os custos do serviço que você deseja usar. Falando agora de escalabilidade, com as tecnologias da plataforma de dados baseadas no Azure, você pode ajustar o desempenho e o tamanho quanto às suas necessidades. E mesmo que elas mudem, você pode fazer ajustes finos a qualquer momento. Isso é difícil de executar num servidor local, onde você precisa de prever o tamanho e a escala antes de alcançá-los. Agora falaremos de segurança. As tecnologias de plataformas de dados baseadas em SQL do Azure vêm com uma variedade de recursos de segurança, mas vale lembrar que há uma responsabilidade compartilhada entre você e a Microsoft para garantir que a segurança seja tão forte quanto possível. Por exemplo, você não vai precisar se preocupar com a segurança física do hardware. A Microsoft lida com isso como parte do processo de segurança do seu data center. Mas você vai ser responsável pelo controle de acesso dos indivíduos ao banco de dados e as suas respectivas permissões. Backup e recuperação automática sempre foi um grande problema para DBAs que administram servidores locais de SQL Server ou de qualquer outro tipo de banco de dados. No caso do Azure, isso reduz o risco de perder os seus dados porque o Azure faz isso para você automaticamente. Se alguma coisa acontecer de errado ou tiver algum tipo de interrupção, você vai ter recursos para retornar os seus dados do jeito que eles estavam. E tem também os recursos de criptografia. Os dados são criptografados automaticamente at rest, ou seja, em disco, e isso torna eles bastante seguros quanto a roubo. E
As conexões também são criptografadas com os dados, ou seja, em trânsito o dado também é criptografado. Então, são esses os motivos para você modernizar sua plataforma de dados: conveniência, custos, escalabilidade, segurança, backup e recuperação automática e criptografia. Entre a avaliação e a otimização, nós temos o planejamento. O planejamento ele é dividido em algumas fases. Nós definimos como 7 R's que devem ser considerados durante o processo de planejamento. Esses 7 R's eles descrevem como que você se lida com a transição dos aplicativos e dos dados de um ambiente local existente para um novo ambiente baseado em nuvem, pública ou privada. Vamos então ao primeiro R da nossa lista, que é o remain, permanecer. E o que significa essa fase? Durante o processo de modernização, existem alguns tipos de serviços que são difíceis da gente fazer a migração, por incompatibilidade de dados ou da aplicação, um software legado muito antigo que precisa, na verdade, de ter aí passar por um processo todo de reconstrução. Nesse caso, a gente vai deixando esses serviços para depois. Então, a gente vai, para não atrapalhar todo o processo de modernização dos dados, a gente vai deixando eles um pouco em segundo plano, para depois a gente retomar e refazê-los, se for preciso, ou tomar outro tipo de decisão quanto à sua existência. O segundo R é o rehost, ou seja, rehospedar. Hoje, dentro do nosso data center, a gente tem uma limitação de hardware e muitas vezes a gente não pode planejar uma migração porque não temos o hardware suficiente para suportar as novas cargas de dados que a gente vai ter e a nossa aplicação. Então, a gente acaba adiando a modernização dos nossos dados. Com o uso de nuvem, você não precisa disso. Você pode usar a infraestrutura como serviço e assim você pode usar o data center da Microsoft para poder escalar a sua aplicação e seus dados para lá, facilitando bastante o trabalho. Isso você tem um maior retorno do seu investimento e, além disso, você tem um custo mais baixo de propriedade devido ao consumo de computação da infraestrutura as a services. Este processo do rehost, de rehospedar, é um dos processos mais simples de fazer a migração. Talvez não exista método mais simples de você subir para a nuvem do que você utilizar este recurso de passar do seu ambiente local para infraestrutura como serviço. No caso de um banco, SQL Server, por exemplo, basta você criar um backup, restaurar esse backup lá na máquina virtual dentro da plataforma de infraestrutura como serviço, que a partir dali você já pode fazer todo o gerenciamento. Talvez seja o modelo mais simples. Entretanto, a gente não moderniza a nossa aplicação, porque quando a gente decide apenas migrar de data center, a gente está querendo manter, a gente está propondo manter com a aplicação atual, com as compatibilidades que ela tem hoje, e a única coisa que a gente fez foi alterar o nosso data center, apenas a nossa máquina, só o nosso servidor. Então, é um processo, você fez a migração do serviço local, você já se desprendeu da área local e foi para a nuvem, porém, ainda é uma das etapas do processo de modernização dos seus dados. Passada a fase do rehost, vem a parte do refactor, onde você vai criar agora uma estratégia de migração da infraestrutura como serviço para a plataforma como serviço, com o mínimo de alterações no seu aplicativo. Isso também permite uma menor, na verdade, sobrecarga de gerenciamento pela consolidação dos bancos de dados. É claro que você vai ter que modernizar a sua aplicação por isso, porque os acessos, os recursos, a forma de trabalhar dentro de um banco de dados em plataforma como serviço é diferente do que a gente trabalha de infraestrutura como serviço. Na infraestrutura como serviço, o nosso banco de dados ele tem
as formas de conectar os recursos que você acessa muito semelhantes ao que você tem no seu servidor local. Na plataforma como serviço mudam algumas coisas, porque alguns tipos de rotinas já não são mais necessárias, como por exemplo fazer um backup de banco de dados, isso não é mais feito. Você não utiliza ferramentas auxiliares como por exemplo códigos em CLR ou múltiplas instâncias dentro de um banco de dados. O quarto R fala sobre rearquitetar a solução de dados. Requalificação do aplicativo para usar as tecnologias de nuvem entra justamente aqui nessa parte de rearquitetura. É onde você vai permitir que o sistema faça uso dos últimos componentes, reduzindo assim a quantidade de código necessário para implantar um aplicativo. Isso também oferece a oportunidade de permitir o uso de implantação de DevOps de infraestrutura e serviços. Depois da parte de rearquitetura, fazemos o rebuild. O rebuild é reconstruir o aplicativo para usar a plataforma como serviço ou tecnologia sem servidor, serverless. Reconstruindo plataformas de dados e aplicativos usando tecnologias mais recentes permite que você faça uso de alta disponibilidade dos recursos que o Azure pode te oferecer. Aumentos da portabilidade e escalabilidade do aplicativo. Isso também reduz a probabilidade de uma lacuna de habilidades entre as tecnologias usadas e a equipe de apoio no desenvolvimento do aplicativo. Quando se tem grandes volumes de dados que precisam ser consumidos, transformados, é interessante considerar a tecnologia de serverless, ou seja, infraestrutura sem servidor. Por quê? É uma parte transitória. A gente não precisa de persistir um dado enquanto ele está sendo transformado até que ele seja realmente persistido a ponto de ser usado. Quando a gente vai fazer um projeto, por exemplo, de Data Warehouse ou um projeto de Big Data, onde a gente consome o dado de uma tecnologia e faz a parte analítica dos dados, a gente pode utilizar um serverless para fazer essas transformações. Sendo assim, a gente simplesmente pega a carga que a gente precisa, transforma a informação e manda persistir no local correto. Outra vantagem que a gente tem é de usar tecnologias como, por exemplo, tabelas externas. Sendo assim, do meu banco de dados serverless, eu consigo acessar uma fonte de dados que está no Data Lake ou qualquer outro tipo de tecnologia sem persistir os dados aqui, evitando assim duplicidade. Bom, chegou a hora do replace, substituição. Alterar o aplicativo em favor de uma nova solução, ou até mesmo passar por uma arquitetura SaaS, é interessante ser abordado nesse momento. Essa substituição deve ser considerada quando o aplicativo requer dispositivos físicos ligados ao servidor ou que ele integra firmemente com um local e a infraestrutura. O sétimo R do planejamento é o retire, desativar. A desativação de aplicativos que não são mais necessários, a gente faz exatamente nesse momento. A abordagem de desativação ela deve ser considerada quando os aplicativos e bancos de dados herdados não são mais usados porque não há nenhum requisito legal ou comercial para mantê-los. A gente tem que levar em consideração que muitos recursos que são utilizados muitas vezes nas aplicações legadas são muito antigas e não tem como manter o suporte para isso. Algumas tecnologias já nem existem mais e a gente mantém dentro de uma aplicação de forma cômoda, porém sem nenhum tipo de modernização, sem se adequar aos novos negócios que a empresa pode ter. Então, neste momento, é o momento da gente definir exatamente quando que a gente vai retirar essas aplicações dentro do nosso leque, tirar isso dentro do nosso, tirar esses serviços e essas aplicações de circulação do nosso ambiente. Essa imagem resume bem o que a gente viu até agora dentro desse treinamento. Você tem aqui no eixo Y o esforço que a gente tem para poder manter e o valor que é agregado ao negócio.
Então, você repare que quando a gente permanece, quando a gente mantém uma aplicação ainda no nosso ambiente, a gente, na verdade, não tem esforço nenhum, mas isso também não agrega nenhum valor ao nosso negócio. Então, você percebe que a gente fica aqui no zero, a gente fica aqui parado, estacionado. Quando a gente já começa a movimentar as peças e começa, por exemplo, a trocar o nosso data center, significa que ganho escalabilidade. Não só ganho escalabilidade, como eu ganho escalabilidade elástica. Ou seja, num eventual evento sazonal como uma Black Friday ou Natal ou qualquer outra data comemorativa, quando tem um aumento muito grande de acesso à minha aplicação, isso é esticado automaticamente e depois que volta à normalidade, isso é reduzido automaticamente, coisas que num data center local você não conseguiria fazer. Então, subir para um data center dentro da nuvem já é uma forma de você agregar valor ao negócio. Você percebe pela curva que a gente já tem um ganho, a gente está caminhando para cá. Claro que você vai ter que fazer um tipo de esforço maior também para que isso aconteça. Você vai ter que passar pelos R's de planejamento que a gente está fazendo. Esse é o segundo. Mas é necessário para que a sua aplicação e os seus dados se modernizem. Uma etapa acima, no Refactor, você percebe que a gente vai aumentar um pouco mais o nosso esforço, porque a gente vai fazer uma migração a preparação de sair de infraestrutura como serviço para vir para o plataforma como serviço, então você tem um esforço maior, só que você aumenta também o valor de negócio quando você vem para cá. Então, essa é a vantagem que você obtém. Quando você faz a rearquitetura da sua aplicação para usar, por exemplo, fazer implantação de DevOps na sua infraestrutura, no seu serviço, você também acaba se modernizando. Então, esse é quase que o último degrau para você, de fato, fazer a migração de todo o seu ambiente para a nuvem. Você está quase chegando lá. Na fase do rebuild, a sua solução já está como plataforma como serviço. Então, nesse caso, você chegou no topo do seu esforço. E aí você começa, então, a ter a sua aplicação totalmente customizada, já funcionando dentro de nuvem. E perceba que depois do rebuild, o seu esforço cai exponencialmente. E o valor do seu negócio só aumenta. Então, depois que você já fez a implementação, já fez o rebuild da sua solução, ela já está totalmente consolidada dentro da nuvem, daí o seu esforço é menor. Se você passar pelo processo de substituição e de repente usar uma solução SaaS, você pode depois passar também pelo processo de desativação quando os aplicativos não são mais necessários, então você pode desativá-los e possibilitar que eles funcionem no modelo de software como serviço. Vamos entender agora os estágios da migração. Então, a fase de iniciação ocorrerá com os stakeholders. Você tem que conversar com todos os tomadores de decisões dentro do negócio para que eles tenham a estratégia e os objetivos do negócio em mente. E eles são provavelmente as partes mais interessadas e que darão permissão para que um projeto de modernização de dados ocorra, devido ao investimento que será necessário fazer. Então, nesse caso, nós temos essa parte de inicialização, onde a gente tem que conversar com os stakeholders, verificar o nosso modelo de negócios, verificar regras, por exemplo, de regulatórios. Por exemplo, a sua organização, se ela utiliza recursos de compliance com GDPR, no caso do Brasil, LGPD. A LGPD foi criada justamente para dar suporte à GDPR, para que possamos fazer negócios com os países europeus, porque foi lá que surgiu essa lei. Então, isso tem que ser colocado dentro do projeto.
Depois vem a parte da descoberta. A fase da descoberta ela trata de entender a posição em que a empresa está atualmente com o seu patrimônio tecnológico. Então, nessa fase de descoberta, a gente precisa entender como que é composto a nossa tecnologia de dados. Quais são as dependências que a gente tem, as dependências que existem, os tipos de cargas de trabalho que a gente executa. Principalmente compreender quais são os objetivos da organização nessa fase de iniciação e o status dos nossos dados na fase de descoberta. Isso faz com que a gente consiga se guiar para tomar decisões na fase de planejamento e decidir qual tecnologia dentro do Azure a gente vai adotar. Nesta fase de descoberta, a gente faz um inventário sobre os dados que a gente tem, todas as dependências dos nossos dados e também o tipo de carga que é feito. Então, esses 3 pilares devem ser cobertos por toda essa área de inicialização e descoberta dos dados, colocadas numa sala de reunião, discutido com os stakeholders para tomadas de decisões sobre o tipo de investimento. Por exemplo, eu quero migrar os meus dados para a nuvem, mas eu tenho cargas que eu preciso fazer, que eu faço diariamente, por exemplo, no meu Data Warehouse. Como que esses dados vão trafegar pela nuvem? Como que vai ser feita essa carga? Então, tudo isso pode ser definido nesse momento de descoberta. Tem que ser, no mínimo, apontado esse tipo de tarefa que precisa ser feito lá dentro do novo ambiente para onde vamos. Depois de feito o discovery, aí vem a parte onde a gente vai fazer a avaliação do nosso ambiente. Isso é bom para a gente aprofundar nas informações que foram coletadas durante a fase de descoberta. A gente vai avaliar aquilo que a gente levantou. Na fase aqui de avaliação, você pode confirmar se existem alguns bloqueadores de migração dentro do nosso ambiente, ou se existe alguma tecnologia que tem uma dependência que possa causar algum tipo de mudança ou de ruptura, por exemplo, se não forem movidas para a nova plataforma de dados. Se existe algum contrato com uma empresa terceira que também precisaria de migrar algum componente, alguma API ou algum add-in dentro do software que a gente utiliza ou algo do tipo. Podemos usar o nosso conhecimento das tecnologias de plataformas de dados do Azure para começar a avaliar qual recurso seria adequado para essa plataforma migrada. Podemos obter métricas específicas sobre as cargas de trabalho e como elas funcionam em determinadas condições. A ideia dessa fase de avaliação é que se faça um backup das descobertas com informações que nos ajudarão a configurar uma tecnologia de plataformas de dados no Azure para uma taxa de transferência correta, para que ele funcione adequadamente após a migração. Então, a gente tem que ver quais são os bloqueadores da migração, se existe algum, verificar aí as features, conhecer bem as features do Azure para a gente ver quais vantagens a gente vai tomar, entender o volume de carga de dados que a gente vai trabalhar e ver qual que é os recursos necessários e analisar aí também, avaliar o critério das nossas cargas, questão de performance, disponibilidade, disaster recovery, se a gente está em compliance e se tem software de terceiro que precisa também de entrar dentro do nosso, nesse leque de migração no nosso projeto. No estágio de planejamento, a gente, para dar o primeiro passo para a migração, para a gente modernizar os nossos dados, a gente pode migrar para uma máquina virtual que contenha um SQL Server instalado, ou seja, trabalhar na infraestrutura como serviço. Mas nós podemos também já decidir por uma ida para um banco de dados no Azure, aí usaríamos a plataforma como serviço. Tudo vai depender de como os nossos dados estão armazenados hoje e se a aplicação é aderente a isso.
o principal ponto de decisão para você ir para a infraestrutura como serviço é que você deseja um serviço que seja uma réplica do que você tem hoje. Aquilo que eu falei antes, é uma forma de você ir rapidamente para a nuvem. É só fazer um backup dentro do seu ambiente local e restaurá-lo dentro de uma máquina virtual no Azure, que você praticamente já tem todo o ambiente configurado. Então, essa é uma abordagem, né, que deveria colocar. Se a gente for utilizar uma solução PaaS, né, de plataforma como serviço, então a gente não tem recurso, não vamos ter os mesmos recursos que a nossa solução existente possui. A gente vai ter que replanejar a nossa aplicação. A gente vai ter que replanejar a forma de acessar os dados. Uma abordagem na infraestrutura como serviços representa para a gente o caminho de migração mais fácil para os negócios, pois eles estão em conformidade com o ambiente que a gente já conhece, né? E permite a gente apenas mudar o nosso data center e continuar com a mesma solução. Mas pode ser uma opção mais cara do que você replanejar a sua aplicação para que ela se adere à plataforma como serviço, até pelos custos operacionais. Então, você vai precisar, na infraestrutura como serviço, você vai precisar de uma equipe de TI maior para fazer o gerenciamento, porque você tem administração de serviços, administração do sistema operacional, toda essa parte de configuração que numa plataforma como serviço você não tem. Então, a gente tem que levar durante essa escolha, a gente tem que levar vários itens em conta. A gente tem que levar que tipo de carga a gente vai trabalhar, se for, por exemplo, para cargas de dados em bancos OLTP, a gente pode ir para o SQL Database na boa, desde que a gente migre a aplicação para trabalhar com ele. Se for trabalhar com cargas OLAP, aí a gente tem que utilizar o Synapse Analytics. E aí é um outro serviço que também funciona com plataforma como serviço. Não dá para funcionar dentro de infraestrutura as a services. Isso leva, então, a tomada de decisão ela passa pela escolha das features que a gente precisa, o custo calculado de cada um dos serviços e o tipo de migração que a gente vai fazer. Neste caso da migração, decidir, por exemplo, sobre uma migração offline ou online. Isso muda muito o projeto, porque se a aplicação não pode parar, a gente vai ter que fazer a migração com ela online. E isso é um pouco mais complexo do que a gente parar a aplicação e o banco de dados e simplesmente movê-la para o ambiente de nuvem. Agora que já passamos da fase de descoberta, de avaliação, de planejamento, aí chega a fase da transformação e otimização. Na fase de transformação, a gente vai começar passando, por exemplo, pela instalação das versões de upgrades e instalações pré-definidas de alguma coisa, preparar o nosso ambiente. Então, a gente vai instalar o que é necessário, fazer as modificações que a gente precisa fazer, corrigir os erros que a gente tem dentro do nosso serviço atual ou dos nossos dados, porque tem que levar em consideração que fazer uma migração para um outro ambiente não corrige automaticamente os problemas, principalmente em banco de dados. Tá certo? Então, verificar aí se vai ter mudança na forma de você tratar os objetos de um SQL, de um banco de dados, por exemplo. Então, no caso do esquema, dos database esquemas, se isso vai mudar. Lembrar que a gente agora, as nossas cargas de dados do Integration Services, agora a gente vai fazer dentro do Data Factory, no ambiente nuvem, ou se a gente estiver indo para o Synapse Analytics dentro do Synapse Pipeline, lá dentro do ambiente nuvem. Então, essa transformação passa não só na transformação do ambiente como um todo, mas também do profissional que vai trabalhar. O profissional também tem que ser transformado. Na parte de otimização, a gente tem aí a parte dos upgrades, para você ter as correções implementadas em cima daquilo que foi definido. Instalação de novas features que possam nos ajudar a trabalhar de uma forma mais efetiva na nossa plataforma destino. Reestruturar as nossas cargas para ser mais eficiente com um custo menor.
uma estratégia mais relevante, escolher aí um nível de serviço mais alto com a performance correta para essa migração, garantir que a nossa carga seja feita de maneira correta, do tamanho certo, desabilitar, por exemplo, recursos que são autoconfiguráveis dentro de um banco, como, por exemplo, autoestatísticas, porque isso pode atrapalhar no processo de migração, né, de um dado. Também devemos visualizar, viabilizar, por exemplo, o uso de particionamento de tabelas, né, e mudança, inclusive, na criação de índices. E seria interessante que todos os índices eles sejam que foram criados dentro das views, que eles sejam apagados para que a gente recrie, porque o mapeamento vai ser diferente lá na nuvem. Então, provavelmente, essas views materializadas elas não vão funcionar. Então, a gente tem um leque de transformações e otimizações que podem ser feitas aí depois que a gente já fez o planejamento da migração. É importante que a gente, durante todo esse processo, para completar a nossa migração, que a gente valide se a migração foi feita com sucesso e fazer, remediar algum tipo de erro que pode ter acontecido antes e depois. Aquelas coisas não planejadas, aquelas etapas não planejadas podem acontecer, porque pode surgir problemas novos que você não tinha anteriormente, até por ser um ambiente novo. Por mais que se teste, na hora que vai fazer na prática, na hora que vai colocar para rodar, sempre tem algum ajuste que precisa ser feito. Então, a gente precisa de entender os requisitos de carga que a gente tem como partida. Quando eu falo essa parte de carga, eu estou falando de dados que são operacionais do dia a dia, as transações, ou se a gente vai fazer carga massiva, ou ainda trabalhar com dados em stream. Pode ser também que a gente queira trabalhar com dados contínuos. Também é um tipo de entendimento. Então, a gente vai ter que selecionar quais são as cargas de trabalho que não são críticas, né? Ou bancos de dados de baixa prioridade, porque aí a gente começa a migração, né? A gente pode decidir se a gente quer iniciar por eles, porque por serem menos relevantes, a gente já vai aproveitando para ganhar um pouco de habilidade na migração, ou por eles terem menos prioridade, a gente pode deixá-los por último também e já ir direto para a aplicação atual, para a aplicação principal. Então, a gente também tem essa seleção. Bom, podemos também ter aí rodar ferramentas, né, rodar teste de migração para saber quais são os problemas que a gente pode ter. E aí a gente usa bancos de dados com amostras de dados e fazer os vários tipos de simulações para saber se o ambiente está funcional. Isso é importante. Então, testar esse plano, né, para a gente ver, mitigar o risco associado ao tempo de inatividade e ver problemas de compatibilidade. Então, tentar simular nesse ambiente de testes problemas de compatibilidade ou tempo que fica fora o serviço, né, e tudo mais. Dentro da nuvem você tem isso muito, muito fácil. A escalabilidade e a alta disponibilidade é algo que é muito fácil de você configurar e é muito efetivo. Você praticamente não tem perda, mas você precisa saber se a sua aplicação está aderente a isso, a esses recursos. Então precisa de ver essa parte, testar toda essa parte, né? Avaliar as ferramentas que a gente tem de migração com base na ajuda aí e não deixar o banco indisponível se ele não puder ficar, ou seja, reduzir o risco de inatividade do banco de dados, né? Repetir as correções até que o banco esteja totalmente corrigido, repetir continuamente esse processo dentro do seu processo de migração, né? Repetir várias vezes essa iteração para que você tenha certeza do bom funcionamento na hora de a gente rodar de fato, fazer a virada, né? Considere as janelas de manutenção que estão disponíveis para o aplicativo e o banco de dados que serão migrados.
Outra coisa que é interessante é coloque os bancos de dados e aplicativos antigos em offline. Testar as aplicações de terceiros para saber se funciona. Muitas vezes acontece muito em projeto da gente arrumar a nossa casa e esquecer que a gente usa software de terceiro. E o terceiro não está junto com a gente nessa empreitada. Resultado, o terceiro continua com a sua aplicação mais antiga e inadequada para o nosso ambiente. Então isso precisa ser testado. Criar novos planos de recuperação e manutenção, caso tenha algum tipo de desastre. E usar sempre um conjunto de ferramentas para fornecer mais informações sobre o seu ambiente. Então, sempre passe ferramentas para verificar se tudo está certo, se realmente migrou, se realmente não tem nada para você fazer de correção. Tem muitas ferramentas, o próprio Azure fornece várias ferramentas para que você possa validar aquilo que você está se propondo dentro de um serviço. Então são algumas dicas aí para você fazer a migração, validar a migração e remediar caso seja necessário. Quais são as tecnologias disponíveis na minha plataforma de dados? Então você tem aqui opções que vão desde o SQL Server dentro de uma virtual machine, que aí que acontece? Você tem total direitos de administração, você cuida de tudo. Tem que deixar bem claro que instalação de patch de segurança, instalação de patch do SQL Server, backup do banco, é tudo por sua conta. O gerenciamento é 100% seu. A única coisa que você está fazendo de migração é de ambiente. É sair do seu ambiente local e indo para a nuvem, usando os servidores da nuvem. Mas toda a parte de sistema operacional, toda a parte de software é por sua conta. Então, o gerenciamento é do jeito que você conhece. Você tem todos os poderes em cima do ambiente. Ter total controle sobre as features que você já utilizava no seu ambiente on-premise, sem nenhum tipo de problema. Tá? E com capacidade aí de 64 TB de storage para você utilizar. Indo para a plataforma como serviço no SQL Database, você tem opções de trabalhar, por exemplo, com um único banco de dados. Lembrando que quando a gente vai para o Azure SQL Database, você não tem aquele conceito de instâncias. Então aqui o banco ele é individual. Neste caso você pode ter um único servidor ou você pode criar um Elastic Pool. O Elastic Pool ele é muito interessante quando você tem um grupo de bancos de dados que tem o seu pico de processamento em momentos específicos. Então vamos imaginar que você tenha 2 bancos de dados, um deles é muito utilizado num período noturno e o outro é muito utilizado no período diurno. Então você pode colocar eles tudo dentro de um pool que ao invés de você pagar por 2 recursos, você paga por 1,5. Essa é a conta que é feita quando você coloca no Elastic Pool. Você paga 1,5 o valor que foi estabelecido para o pool. Então, vamos supor que você fosse pagar o número de recursos para você trabalhar com processamento no SQL Database. Em alguns momentos, você vai estar com um banco de dados com baixo acesso e pagando por alto recurso. Tá certo? Então, o que você pode fazer? Usar esse momento de baixa para o outro banco usar os recursos seus. Só que aí é cobrado 1,5 vezes o valor. Mas no caso, se você fizesse separado, pagaria 2. Né? Aí você tem vários tipos de camadas de serviço para você trabalhar também. Então tem a camada básica, bancos de dados menores, né, onde você tem aí recursos pequenos de processamento. Tem o padrão, que é melhor para propósitos gerais, para você trabalhar com bancos de dados com tamanhos razoavelmente maiores, mas ainda assim não num data center corporativo gigante, né, de uma empresa grande. E o Premium, que aí já é para missão crítica, onde os bancos de dados têm alta performance e são desenhados, a plataforma já é desenhada para que você tenha uma carga massiva o tempo todo. O trabalho de dados
com suporte à emissão crítica. E se você decidir pelo SQL Database com instância gerenciada, o Management Instance, você também vai estar na plataforma como serviço. Só que aí é o seguinte, você vai ter, na verdade, instâncias de SQL. Essas instâncias, ela promete praticamente 100% de compatibilidade com o seu ambiente local. Então, se você hoje tiver no seu ambiente local, precisar de fazer a migração, mas você quer ir direto para a plataforma como serviço, sem precisar de modernizar tanto assim sua aplicação, porque você quer as mesmas funcionalidades de um SQL Database, você pode utilizar o Management Instance. Repare que aqui ele tem os recursos Lift and Shift, ou seja, você pode, se você for fazer um log shipping, por exemplo, você consegue transferir os dados, inclusive online, para o ambiente de nuvem. Tá? Então, a vantagem aí é que você pode isolar seu ambiente, trabalhando aí com recursos dedicados, você pode fazer todo o planejamento seu de trabalhar com a manutenção do seu banco, então fazendo automatic tuning, a manutenção dele é feita automaticamente, monitoramento, troubleshooting, tudo isso tem que ser considerado, são benefícios que vêm junto com o Management Instance. Autenticação pelo Active Directory do Azure, Single Sign-On suporte, então você pode ter aí os recursos de Single Sign-On, criptografia dos dados, tanto em trânsito, né, como at rest, então nos dois, tanto quando o dado está armazenado dentro do banco, quando o dado está trafegando pela rede, e você não precisa de instalar nenhum tipo de patch. Então, é uma versão que foi criada de plataforma como serviço, onde você vai para o seu ambiente de nuvem como plataforma como serviço com a mesma sensação de você estar num ambiente local. A diferença é que você não tem sistema operacional para gerenciar, você não instala patch, então não dá para você instalar serviço, você não tem acesso a servidor, ao sistema operacional. Você tem apenas acesso ao serviço, mas que funciona como se fosse um banco de dados SQL local pelos recursos e as features que ele tem. Durante o processo de modernização de dados, a gente não pode esquecer que trabalhar com dados analíticos também é uma necessidade. Então, o que você ganha estando na nuvem? Você já ganha a facilidade de você poder trabalhar, por exemplo, com Azure Synapse Analytics, onde você vai poder fazer toda a parte analítica dos seus dados de uma maneira muito simples, dentro de uma única ferramenta. Essa ferramenta ela tem um pool de SQL e um pool de Spark, caso você precise processar Big Data. Então, serve tanto para Big Data, como também para Data Warehouse em SQL. Então, você consegue fazer processamento de petabytes de dados e trabalha com tecnologia MPP, o que faz com que você trabalhe com dados distribuídos de forma massiva e paralela. Então, são múltiplos servidores que vão operar para processar o seu dado em grande volume de maneira bem rápida e eficiente. Então, é super rápido, são 100 vezes mais rápidos do que um banco de dados comum, né? Um serviço de banco de dados comum. Por quê? Justamente por trabalhar com MPP. Tá? E trabalham com dados colunares, né? Então trabalha com dados relacionais e com dados não relacionais também, com acesso a dados não estruturados. Feito para nuvem, então totalmente integrado também com Azure Machine Learning, com Power BI e Azure Data Factory, totalmente preparado para os recursos dos seus dados. E pode ser consumido, né, por qualquer outro tipo de ferramenta que você queira utilizar, e além disso você tem tudo isso simplificado dentro de um único local, um único meio de pagamento, com tudo sendo cobrado de acordo com o que você usa. Você pode pausar o serviço caso você precise, o seu pool de servidor pode ser pausado, então tudo isso é
é muito vantajoso para quem vai trabalhar com dados. Então, a modernização dos dados, ela passa também em uma fase mais madura por essa fase, que é a fase de análise, que é a parte de você usar o Synapse Analytics. Vamos agora fazer um laboratório para entendermos o funcionamento do Data Platform Modernization. Neste laboratório, nós vamos usar a ferramenta Microsoft Data Migration Assistant, DMA. É uma ferramenta que faz avaliações do banco de dados e, com essas avaliações, são fornecidos relatórios sobre tipos de problemas de paridade ou compatibilidade de recursos entre os bancos de dados locais e as opções que a gente optar por levar para a nuvem. Vou começar aqui explorando um Resource Group. Na verdade, pegar um Resource Group dentro do Azure. O que eu vou fazer é pegar uma máquina virtual, e essa máquina virtual ela tem um SQL 2008 ainda, uma máquina virtual com SQL Server. É por aqui que eu vou fazer a migração. Então eu vou clicar em cima dessa máquina, esperar ela carregar e vou me conectar a ela. Eu vou usar aqui o comando connect para poder pegar o RDP. Então vamos colocar aqui. Aí daí eu faço o download da conexão. Deixa eu me conectar rapidamente. Quando eu conecto, ele pede as credenciais. Então aqui a gente tem as credenciais da máquina virtual. Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar também a senha. E vou conectar. Vou lá, ganhei acesso. Aqui está a minha máquina com Windows Server 2008 R2 e um SQL Server também 2008. Olha, para a gente rever aí o que a gente tem, né, de interface. Vou clicar aqui em cima, vou pedir para chamar a ferramenta do SQL Server Management Studio. Faz o seguinte, vai que eu preciso dela outras vezes, vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui. Esperar ele terminar para poder a gente carregar a ferramenta toda, né? A gente vai fazer a conexão, dar um connect, usar a própria conta do Windows para fazer a migração. Agora dentro do portal do Azure eu vou pedir para ele chamar para mim as opções de migração dos serviços do Azure. Deixa eu colocar aqui em cima. O Azure Migrate, vou clicar em cima. Essa é a ferramenta do Azure para nos ajudar a fazer as migrações. Deixa ele conectar. Vejam só que tem várias maneiras da gente migrar nosso ambiente on-premises para o Azure. Você vê que tem opções aqui diversas, né? A gente vai escolher a opção de trabalhar com banco de dados. Vamos migrar o banco de dados. Aqui ele faz servers, database e web ou somente banco. Nós vamos trabalhar somente com banco. Vamos fazer o access e o migrate, ou seja, vamos fazer a avaliação da migração. Vamos clicar em cima. A gente cai nessa janela aqui. E ele pede para a gente dar aí o nome para o nosso projeto. Criar um projeto novo, né? Não, vou colocar no Resource Group. E vou colocar aqui colocar aqui as iniciais do meu nome como nome do projeto. Vou colocar T01 para poder ficar, né, de uma maneira fácil. Vou escolher uma região onde eu posso estar colocando. Vou colocar nos Estados Unidos.
e vou clicar. Se eu quiser clicar aqui em ponto avançado, eu posso configurar um endpoint privado para que o dado sempre passe por esse endpoint. Vou colocar create. E vai rodar um tempo. Então, quando você está pretendendo ir ao Azure, ao ter uma assinatura do Azure, você já pode fazer essa migração por lá. Aí você fala assim, pô, Robson, se eu não tiver, né? Se eu não estou trabalhando ainda com Azure, o que eu posso fazer? Você pode baixar essa ferramenta que a gente vai fazer o download dela agora. Ó. Download do Data Migration Assessment. A gente vai fazer justamente o download dela. A gente clica aqui e aí a gente vai cair na página da Microsoft para poder fazer esse download. Então vejam que está aqui, esse é o link. Então você pode colocar o nome dela direto para a gente fazer o download. Eu vou fazer o download dela para que a gente possa trabalhar. Então ele fala para a gente, o Data Migration Assistant habilita você a fazer upgrade para uma plataforma moderna dos seus dados. Então, vamos lá, vamos migrar. Vamos fazer um download da ferramenta. Ele vai baixar para mim. Está baixando aqui rapidinho. Bom, o download foi feito. Ó, ele está aqui dentro da minha área de downloads. Então eu vou instalar. Vou instalar a ferramenta. Aí ele fala que precisa de uma versão específica do framework. Tem que instalar essa versão. A instalação do .NET Framework 4.8 está sendo feita. São pré-requisitos. Sistemas legados, a gente tem muitas vezes que atualizar e fazer instalações de frameworks específicos para que a gente consiga rodar as ferramentas. Bom, framework instalado, agora vamos instalar a ferramenta do Data Migration. Ele está fazendo a instalação para a gente. Prontinho. Agora vamos carregar a ferramenta. Aqui está ela. A ferramenta é bem simples. Aqui você tem endereço de blog para você verificar o que tem de novidades e como que ela funciona em outras plataformas, coisas do tipo. Aqui é onde a gente começa. Começa nesse sinal de mais aqui. Vou clicar em cima dele. E aí você tem duas opções de projeto. O Assessment, que é você fazer um reconhecimento, né, uma avaliação do ambiente, e a própria migração propriamente dita. Este projeto nosso vai ser apenas de avaliação. Vamos avaliar para saber se esse banco nosso está preparado para ir para o Azure. Então, aqui você coloca o tipo de migração que você vai fazer, qual é o serviço que você vai fazer. E embaixo você vai colocar também que tipo de source a gente tem. Nós temos um SQL Server dentro da AWS ou você tem um SQL Server local. Eu tenho um local aqui, né, dentro da minha máquina e eu quero fazer a migração dele. Pode ir para o SQL Database, pode ir para o Management Instance, pode ir para uma máquina virtual dentro do Azure ou ele também pode ir para uma outra versão do SQL Server. É muito comum a gente validar com essa ferramenta o upgrade de versão. Então sair, por exemplo, 2016 e ir para 2017, 2017, 2019 e assim por diante. No nosso caso aqui não, ele vai subir para o banco SQL Database. Eu quero ver essa possibilidade. Vou dar um Create para ele criar um projeto para nós. Ele vai criar em 3 etapas. Aqui ele vai checar compatibilidades. Esse aqui é uma checagem bem importante porque ele vai pegar tudo que pode bloquear a migração, qualquer tipo de ocorrência que pode bloquear a migração ou alguma feature que seja dependente também que possa impedir você de fazer a migração para o banco. E embaixo ele checa a paridade. A paridade ele faz um depara e vê se você tem algum tipo de feature que é incompatível para o local onde você deseja ir. Então ele vê a incompatibilidade de features. Por exemplo, eu quero levar o SQL Agent. O SQL Agent não funciona dentro do SQL Database, em nuvem. Então já seria uma incompatibilidade. Mas neste caso aqui não seria do serviço, seria mais do banco mesmo. Então
somente se tiver alguma configuração muito específica no banco é que ele não levaria. Então vamos lá. Vamos acessar essas duas opções, deixar essas duas opções ativadas. Vamos dar um Next. E aqui você vai colocar o nome do servidor. Então nós temos aí um servidor que está com um SQL 2008. Vou colocar aqui o nome dele. Vou fazer a autenticação pelo próprio SQL Server mesmo. E daí eu vou colocar o usuário que está utilizado no banco, que é esse usuário aqui. Falta só a senha dele, que eu vou digitar aqui. Errei a senha, a gente sempre se confunde, né? Vou colocar aqui de novo. Vamos ver se vai agora. Checar as opções de configuração de segurança. Bom, ele encontrou para a gente um banco de dados. Então ele já fala para a gente logo de cara assim, ó, eu tenho um banco de dados chamado Wide World Importers. É esse que você quer fazer a avaliação? Então você pode estar colocando aqui, tá? Embaixo ele pergunta para você se você tem alguma pasta que você pode estar colocando, né, onde que estão, por exemplo, os traces de monitoramento que você tem utilizado com os eventos estendidos, para ele acessar. Se você tiver algum, aponta aqui para ele já olhar dentro desses contadores e auxiliá-lo no processo. Aqui eu não tenho nada, então eu vou deixá-lo passar. Vou dar simplesmente um add. E aí nesse ponto aqui, que seria a segunda etapa, a gente vai selecionar o nosso source. Repare que o nível de compatibilidade dele é um nível 100. Então ele é um banco que está bem, com nível de compatibilidade bem antigo, para os tempos atuais, né? Mas, enfim, tem 206 megas de tamanho. Então é isso que a gente vai avaliar a partir de agora. Então, o que a gente precisa de fazer nesse momento é esse banco mesmo, trata-se dele, é ele que eu vou utilizar, posso começar a avaliação. Então, avaliar. Quando você clica em avaliar, você poderia colocar mais sources para ele avaliar tudo de uma vez. Só que fica um trabalho muito intenso. É bom que você tenha relatórios individualizados, para você saber exatamente o que está, como que está, ter o relatório somente daquele banco de dados em si, individualmente. Num plano de migração, isso é um cuidado que a gente precisa ter. Às vezes fazer tudo de uma vez, a gente fica perdido, né? Então, vamos colocar aqui, vou dar um Start, e ele vai começar a avaliação dele. Aí ele fala que não tem nenhum problema de paridade para resolver, por exemplo, com o nosso banco. Não existe nenhuma feature, né, dentro da sua instância que possa atrapalhá-lo. Você tem aqui para o SQL e para o R2 também. Tá? Então, paridade não tem problema nenhum. Então, problema de alguma configuração do seu banco que possa não funcionar no SQL Database. Agora vamos ver a parte de compatibilidade. Essa aqui é uma parte muito interessante, porque ele mostra para a gente todas as versões. Você percebe que eu estou na 100 nível de compatibilidade. Então, eu estou 100% com a minha, né? Claro. Depois você vai ver 110, 120, 130, 140, 150. São as outras versões. Quando a gente for validar, né, essas compatibilidades, a gente olha para cá e vê se tem alguma coisa que impeça ele de subir. Eu estou na 100, tem algo que me impeça de ir para 110? Não. Ir para 120? Não. 150? Não tem nada que possa me impedir. Então eu posso, nesse momento, então, validar o meu banco de dados, né? Eu não tenho nenhum tipo de nenhuma feature aí que me atrapalhe na hora de eu fazer essa migração. Aí eu posso fazer então o upload, né, pro Azure. Aí ele fala para a gente, ó, esse é seu ambiente do Azure. Né? Você pode procurar também os outros 3 ambientes, que é o governo, o governamental, o da Alemanha e da China, que são independentes. É para esse ambiente que eu quero. Você pode conectar a esse ambiente. Aí aqui é só você colocar a sua
seu login do Azure, para que ele possa se logar lá dentro do nosso ambiente em nuvem. Ele está procurando por algumas assinaturas, não encontrou nenhuma assinatura default. Eu vou pegar aqui uma assinatura, especificar para ele qual que eu quero e vou falar aqui qual que é o nome do meu projeto. WWE SQL Migrate RB01. Foi da onde eu disparei aquele projeto quando eu acessei o portal a primeira vez. Então eu saí do Azure para poder, por lá, eu buscar a ferramenta para fazer a migração. Eu faço o upload nesse assessment para dizer que está tudo certo, foi atualizado. Então nesse caso eu já tenho a homologação desse meu projeto para subir para a nuvem. Daí voltando para o portal, eu entrei no Azure Migrate de novo e venho para cá novamente para ele mostrar para mim os bancos de dados que eu já homologuei. Ele vai atualizar, repare que ele fala para você, ó, você já tem um banco de dados que já está avaliado. Então já tem o número 1 aqui dizendo, já existe um banco de dados que você, né, pode trazer para cá. Então por aqui a gente já começa a disparar então a oportunidade aí de fazer uma migração. A gente pode ver até qual que é o banco, clica aqui nesse número 1, ele vai falar para a gente, ó, do que se trata. Que banco é esse? Aí você fala, ó, esse é o Wide World Importers, é pequenininho, né, 200 megas de tamanho, e ele está pronto para vir para cá. E ele já avisa para a gente de antemão que é assim, pode vir para o SQL para funcionar em VM e pode vir para o SQL Database também. Não tem nada que impeça ele de vir para cá, nenhuma feature. A gente já fez sua validade da paridade e tudo mais. Então super suportado, né? Mega suportado. Então nesse caso aqui ele está pronto para vir. Eu vou voltar para cá, para minha máquina, e voltar para minha ferramenta, né? Que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para ela e vou criar um novo projeto, mas dessa vez eu vou pedir para ele fazer para mim um projeto para validar, né, caso eu queira colocar no Management Instance. O que seria o Management Instance, gente? É o seguinte, a Microsoft criou uma alternativa para a gente trabalhar com as mesmas features locais do SQL, porém na nuvem. Ela também é uma plataforma como serviço, só que o SQL Database é um outro produto que foi criado para dar suporte a aplicações que eles chamam de aplicações novas, aplicações que são feitas para a nuvem, desenhadas para a nuvem. Se você quiser ir para a nuvem, mas ainda quer manter algum tipo de rastro com as suas aplicações antigas, mas não quer ter uma máquina virtual, não quer gerenciar sistema operacional e tudo mais, você não quer ter esse ônus, então você pode vir para o Management Instance. Então a gente pode fazer uma avaliação também para cá, para saber se é possível ele vir para o SQL Management Instance e fazer aqui um novo assessment. Então você pode estar colocando aqui o nome do projeto e aqui embaixo você escolhe, ó, quero ir para o Management Instance, será que eu posso? Né? Então essa é a parte aqui. Dá um create nele, verifica aqui, deixa marcado a checagem das compatibilidades e aqui dentro a gente vai fazer novamente o login dentro do banco para que a gente consiga validar. Então se eu colocar aqui a senha, vou colocar aqui a senha um pouquinho grande. Aí ele falou para mim que teve problemas aqui na hora de fazer de se logar. Provavelmente eu errei a minha senha. Aquela história que acho que eu não coloquei a primeira letra. Pronto. Agora eu coloquei a senha correta. Ele encontrou novamente meu banco. Não tenho nada de evento estendido, então não vou apontar nenhuma pasta e vou adicionar. Tá? Mesma coisa, da mesma forma, vou pedir para ele startar para mim e ver se tem algum problema de paridade. Não tem. E de compatibilidade? Também não tem. Olha só. Então ele colocou aqui para a gente
né, dizendo que está tudo pronto, que você pode migrar, não tem nenhuma incompatibilidade com nenhuma versão. Esse é um banco provavelmente bem básico, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente teria que agora fazer a mesma coisa, atualizar isso lá no Azure Migrate, para falar para ele, ó, tem mais um processo aqui, que é bom a gente já fazer o teste e deixar homologado, para quando a equipe olhar, falar assim, olha gente, a gente já homologou, tanto para SQL Database como para Management Instance. Então a gente pode ir para qualquer uma dessas. Agora vamos definir na nossa arquitetura qual que a gente vai escolher. Então essa que é a parte importante, né, de fazer essas validações propriamente dito. Então vamos lá. Vamos atualizar de novo, novamente mandar para o Azure. E novamente fazer aqui a conexão com a sua assinatura. Vou escolher a assinatura, porque tem várias aqui. Aí ele vai colocar lá dentro do nosso projeto e vai atualizar o nosso assessment. Está atualizado. Isso significa que quando a gente voltar lá no assessment, nós vamos ter então uma homologação de mais um item. Então posso clicar aqui e posso, deixa eu colocar aqui dentro do Migration, vou dar um refresh. Já deve ter chegado aqui a atualização. Deixa ele dando um refresh dentro da tela. Aqui está do Database Instance, ainda não atualizou. E aí a gente vai colocando aqui no Access Databases, só para ver aqui dentro dele. Continua tendo o nosso banco lá homologado, mas não apareceu aqui para a gente que ele está homologado já para o... sim, Management Instance, apareceu. Tá certo? Se o target for Management Instance, ele já está pronto. Então a gente já pode mandá-lo também. Então ele está pronto para o SQL, mas está pronto também para o Management Instance, que foi essa última validação que a gente fez. Tudo bem? Então são as opções que a gente tem aqui dentro, né, para trabalhar. Então, nosso projeto de migração, de modernização do nosso banco de dados, ele passa por essa ferramenta aqui dentro do Azure. Voltando aqui para o DMA, né, a gente tem os dois projetos então salvos aqui dentro da minha ferramenta local, preparados já para a gente fazer o processo em si. A gente pode criar então um processo de migração. Então a gente pode, nesse momento aqui, definir o nosso processo de migração para subir esse banco para a nuvem, propriamente dito. Colocar o nome aqui para o projeto. E aí a gente escolhe a nossa origem, nosso destino. Aqui você tem a opção de migrar somente o esquema, somente o dado, caso as tabelas já estejam criadas lá, ou os dois. Então você tem essa opção também de você poder levar os dados inteiros ou somente parte deles. Isso pode acontecer porque às vezes você quer mandar o layout das tabelas para alguém já ir fazendo o teste do outro lado, né? E você ainda não está preparado para saber qual tipo de carga vai ser a ideal para você levar esse dado para a nuvem. Se você vai criar um data lake, se você vai criar um blob storage lá, como é que você vai fazer para transferir esse dado. Então você pode estar com essa necessidade. Aí você pode estar colocando aqui, pedir para criar então. Aí ele fala qual que é o nome do nosso servidor source. Destacar aqui o nome do server local nosso. Opa, não pegou. Agora sim. Vamos colocar aí a nossa autenticação, né? Nossa senha, essa senha uma senha bem grande, né? E acaba confundindo um pouco a gente. Então aqui nesse caso, a gente está conectando ao nosso source e vamos clicar na opção Connect. É a primeira etapa da migração, né? Então você coloca aqui o source, agora você vai configurar o target, que é a próxima etapa. Então quem que vai? Vai esse banco de dados. Né? Você já fez o Access antes da migração? Sim, já foi feito, está tudo certo, já está homologado. Ele já está com a documentação em ordem, é só seguir em frente. Então a gente vai para a próxima etapa. Nessa próxima etapa aqui, você tem que falar qual que é o target.
do seu servidor dentro do Azure. Se você não tiver nenhum, você vai ter que criar um novo banco de dados. É claro que isso tem que ser planejado, tá? Você tem que chegar lá e criar isso dentro do seu portal do Azure. Tá? É muito importante que você determine exatamente qual que é o tamanho do seu banco, que tipo de banco de dados que você vai ter dentro da nuvem. No nosso caso aqui, você pode até mandar criar agora, né? Entrar no portal e de lá do portal colocando. Aqui ele está falando que não é suportado, que essa máquina é muito antiga. Mas nós podemos criar um banco de dados lá e apontar ele aqui, que a gente vai fazer. Então, só um minutinho. Vou carregar aqui o meu portal. Vou voltar aqui para o... Aqui eu tenho um SQL Database, né? Mas eu vou voltar aqui para o meu Resource Group. E dentro desse meu Resource Group, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se eu já tenho algum configurado. Se eu não tiver, eu vou criar um novo. Tá? Aí você pode ver com a sua equipe depois como que vocês vão fazer. Deixa eu pegar aqui, se eu tiver. O SQL Database eu não tenho. Não, um SQL Database eu não tenho. Então o que eu vou fazer? Vou criar um. Vou aproveitar o que a gente está aqui, modernizando os nossos dados e fazendo um. Então eu vou criar um. Já tenho ele aqui até o menu apontando para mim, já posso até utilizar. Então eu vou clicar por aqui para facilitar a vida. Né? E aqui você pode, então, ele fala que não tem nenhum banco de dados para mostrar para a gente pode estar criando um do zero. Então vou clicar aqui no comando Create para que a gente possa fazer uso. Aí ele está processando, tá? É que eu fui muito apressado. Ó, criação de um banco de dados. Então vamos lá. Deixa ele carregar. E vamos nessa. Ele fala qual é a conta que você vai utilizar, qual Resource Group que você vai pôr, qual é o nome do banco de dados. Então vou colocar aqui o nosso banco de dados aqui, eu vou colocar o Worldwide Importer. Então vou colocar WWI, tá? É o nome do nosso banco de dados. Aí ele fala, e qual que é o servidor? É aqui que está o detalhe. Você fala, Robson, mas isso vai ficar dentro de um servidor? Você não falou que era plataforma como serviço? Sim, ele só te mostra o serviço. Mas atrás desse serviço tem que ter um poder de processamento. E esse poder de processamento você vai falar aqui, qual que você quer. Então eu vou criar um novo. Tá? Vou chegar para ele e vou criar um novo. Aí ele fala, qual vai ser o nome desse servidor? Eu estou sem imaginação, vou colocar Server 1. Tá? Ó, Server 1, ele falou que esse nome já é muito comum. Colocar as iniciais do meu nome, colocar um prefixo. Vamos ver. Também, nossa, também já foi. Então tá meio difícil, né? Vamos colocar aqui então. Vamos colocar RB Server. Vamos colocar aqui app01. Vamos ver. Agora não. Agora ele deu certo. Leste dos Estados Unidos. Aí você escolhe o local. Às vezes por questão de regulatório você não pode estar em outro país. Então você tem que ver, né, onde que os seus dados podem ficar. Aqui você vai escolher o método de autenticação. Eu vou cadastrar uma conta de SQL. Vou colocar aqui uma conta padrão minha, né? E vou colocar aqui uma senha para facilitar a inserção, né? Vou colocar uma senha mais simples. Isso é a senha do meu servidor de banco, tá? Vou dar um OK. Eu vou gerenciar esse servidor? Não. A única coisa que você vai fazer é, por que você cria esse servidor? Você cria esse servidor para você definir qual vai ser o recurso de computação e de storage que você precisa ter. Então, você vem aqui, configura. Ele vai levar um tempo. Aí você coloca qual é o nível de processamento que você quer. Tem dois níveis aqui, o provisionado e o serverless. Serverless não é utilizado para a gente trabalhar com dado persistido. Ele é mais para dados transitórios, como por exemplo uma carga de dados. O dado passa por ele, é lido por ele, mas ele vai residir em outro lugar. Então eu vou colocar provisionado, só que aqui eu vou fazer apenas um teste. Então eu vou colocar uma camada bem básica.
uma camada basic, para demandas muito pequenas. Essa daqui. Bancos de dados até 2 GB de tamanho. O nosso tem 200 megas. Então dá para a gente sossegado. Eu vou aplicar e aí está definido. Tá certo? Quiser configurar redundância, essa é a vantagem, né? No ambiente local on-premise, você tem que configurar tudo, para onde vai replicar, onde que está o outro servidor, qual que é a potência desse servidor, é compatível, não é compatível. Né? Aqui não tem dessa. Vamos dar um review para saber se é possível, né? Se é possível. Você dá um create, ele vai criar para a gente, ver se não tem nenhum outro tipo de demanda. Vamos aguardar. Ele fez o deploy para a gente. Na verdade está fazendo, né? O deploy está em processo. Deploy em processo. Vida que segue aí, né? Vamos esperar um pouquinho. Isso faz parte, ele sobe um banco em minutos, lembra que eu falei? Sobe o banco em minutos. E realmente, não vai dar nem 2 minutos e o banco de dados já vai estar ativo. Cria muito rápido. Agora, aqui é o nome do servidor que a gente tem. Então, a gente pode já pegar o nome do servidor e conectar lá, que é o que ele está pedindo. Quando a gente vem aqui, ele pede o nome do server. É esse nome que ele está querendo. Então, você pode copiar e já pode jogar aqui dentro. É o nome do servidor que ele quer que a gente autentique. Só que não é tão simples assim, né? Estamos na nuvem, precisamos de ter acesso àquela máquina lá. Então, a gente precisa de entrar dentro desse nosso servidor e habilitar ele, né? Para que seja feito o acesso. Deixa eu conectar aqui rapidinho, mostrar configurações do firewall. E aqui você pode colocar uma regra, então você vai colocar ela assim, né? SQL on-premises. Aí você vai colocando aqui on-premises e vamos colocar o start do IP, né? O IP address, vamos colocar aqui, o IP address da minha máquina. Coloca o final ele mesmo. O final é você mesmo. Coloca aí a regrinha para ela, para ele poder identificar. Tá certo? Porque na máquina que eu estou exatamente é esse IP. A máquina onde o SQL está, que eu estou utilizando, é essa aqui. Então eu vou salvar para que ele tenha acesso. Foi configurada a minha regra de firewall. Tá? E aí agora eu tenho então essa configuração à minha disposição. Está aqui o meu servidor, né? Onde está mostrando meus bancos de dados. Tudo bem? Voltando a cá, ele fala qual que é o método de autenticação. Nós falamos que era um SQL. Eu cadastrei lá, né, uma conta com a senha mais simples para poder lembrar agora. E a partir daqui eu já tenho a seleção do meu target. Tá? Aqui embaixo ele pede para a gente conectar. Vamos conectar. E ele encontrou lá então o banco WWE, que tem o nível de compatibilidade 150. Tá? Aí esse é o meu target. Então eu estou indo de um nível de compatibilidade baixo para um alto. E o 150 é compatível, porque apareceu lá no meu assessment, na minha avaliação. Então vou dar um next e vou selecionar quais objetos eu quero levar.
Não preciso levar tudo se eu não quiser. Então eu posso, por exemplo, desabilitar triggers, catálogos, por exemplo, de full texts, posso levar as procedures, posso levar as tabelas, né? Então tem um objeto ou outro que pode ser que eu não queira levar, ou queira levar só um objeto ou outro também para não poluir muito a criação, né, dos dados. Aqui no caso, seria interessante levar o que ele tem aqui, porque ele avaliou, né? Ele já fez a avaliação para a gente sobre o que a gente gostaria de levar. Mas vamos supor que eu não quisesse levar tudo para não demorar muito tempo. Então eu falo para ele o seguinte, eu quero só levar tudo que tem a ver com production. Então não vou levar procedure, mas você pode levar tudo, tá? É só por questão de tempo mesmo. E tabelas, por exemplo, não quero levar nenhuma tabela, a não ser as que sejam as tabelas. Vou até desmarcar tudo e marcar só as tabelas production, que são essas daqui, ó. Production. Só essas daqui. Então eu posso fazer isso também em 2 etapas ou mais, né? Posso voltar aqui depois e levar o resto. Levo uma parte agora, levo a outra parte depois, enfim. Tem bastante tabela production aqui. Aliás, eu escolhi errado, porque foi o que mais tinha. Aqui, production. Esses são os objetos que eu quero levar. Evidentemente que algumas functions e views vão parar de funcionar se a gente não levar, né? Então deixa eu tirar já isso aqui. Algumas functions e views, porque não está indo todo o conjunto de dados. E os esquemas de XML vou deixar também. Pode ir. Perfeito. Aqui você pode mandar gerar scripts em SQL para você rodar lá. Então se você fizer isso daqui, é interessante porque ele já vai gerar para a gente os scripts de todos os objetos que nós vamos levar. Deixa ele gerar o script para nós. Ó, todos os scripts estão aqui. Posso salvar isso, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, vou deixar aqui em downloads, aí coloca lá, script de migração. Script de migração. Vou tirar esse D daqui. Migração do banco WWE. Então vou deixar salvo esse cara. Estou levando só as tabelas productions, né? Mas bom, aí ele fala, ótimo, você quer fazer o deploy desse cara? Você já pode fazer. É o momento. Ele vai começar a executar então a criação de todos os objetos para a gente. É o processo de deploy. Está executando. Às vezes alguns data types ou XML, por exemplo, ele não está levando porque não tem referência nas tabelas. Eu deixei de propósito para vocês verem que alguns errinhos podem acontecer, tá bom? Mas ele está levando para a gente as execuções. Porque tem um objeto que precisa do outro, né? Mas não necessariamente é erro, é uma questão de atenção também. Eu estou levando o esquema de XML e normalmente o esquema ele é atrelado a uma coluna XML. E essa coluna não está indo porque eu não estou levando a tabela. E iria acontecer muito disso se eu levasse as views e não levasse as tabelas dessa view. Então você escolhe qual que você quer levar. Então por isso que tem que ser muito bem pensado. Até para fazer um teste desse, você acaba esquecendo alguns objetos que talvez você não precise de levar. Então tem que ser homologado um a um, para saber exatamente quem vai, marcar exatamente quem vai, para não perder tempo. E agora você já pode fazer o migration de dados. Se tiver alguma objeção, você pode voltar, desmarcar e marcar o que você está precisando e redeploy. Também possível, tá? Porque o script dele ele vai automaticamente criando e ele apaga se tiver e cria novamente. Daí a gente vai fazer o migration dos dados. Aqui ele fala, ó, essas são as tabelas, essas aqui são o número de linhas que a gente tem, tá certo? Então do banco foram escolhidos 25 das 74 e está te avisando que é uma migração parcial, né? Mas se estivesse valendo,
Vamos nessa então. Preparados para essa etapa? Então vamos lá. Vou clicar aqui no Start para ele começar a migração dos dados, porque o esquema já foi. Aqui ele mostra o progresso para a gente. Vai começar o status de cada uma das tabelas. Aqui o tempo percorrido, né, que ele está fazendo, está validando algumas coisas. Ó, algumas tabelas pequenininhas já foram. Né, em progresso tem 12, 13 já foi com sucesso, faltam 7. Faltam 6 agora. Ó, 21 tabelas já foram. Faltam 4. Está levando o Transaction History e o Archive. Essas tabelas elas têm tipos de dados diferentes. Então pode ser que aqui dê um tipo de problema. Então vamos observar bem. E também o volume de dados delas talvez seja um pouquinho maior. Normalmente a order ela tem em torno de quê? De 200 mil registros. Não é muito não, é muito pequeno até. Mas é que para a ferramenta, talvez para ele ficar levando esses dados, apesar que 1 minuto e 12 só de 1 minuto e 12 só de carga, a gente já levou 21 objetos. O banco tem 200 megas no total, né? É um banco pequeno. E a gente não está levando tudo também. Ó, mas aqui está 99% pronto. Tá vendo? 99,9%. Está faltando só ele dar aquelas checagens finais que ele sempre faz. Ele não leva dado que não esteja íntegro. Então, se aqui tiver alguma falha, é porque tem que voltar para o projeto. Tem que voltar para o projeto, tá? Não pode, ó, mais uma aí que ele colocou. Só falta uma tabela agora. Uma em progresso. É isso. O processo de modernização dos nossos dados, a gente passou por essa etapa de levá-la, ver se é compatível com o meu ambiente nuvem. É compatível, eu levei de forma bem simples e está lá, está migrado. Essa ferramenta é fantástica, a ferramenta faz com que a gente deixe o nosso trabalho muito mais fácil de fazer a migração. Se a gente voltar, vamos voltar lá para dentro do ambiente nuvem. Né? E se a gente quiser vir aqui dentro dos nossos bancos de dados, ó, podemos explorar. Vou explorar até por aqui. Tá vendo que tem um banco aqui, WWE, né? Que é o banco que eu criei, né? Eu dei esse nome para ele. Ó, tá conectadinho. Se eu clicar aqui, ó, no editor, eu posso me logar dentro do meu servidor. Aqui só que eu tenho que habilitar o IP dessa máquina. Eu habilitei o IP da outra, né? Mas não tem problema. A gente pode voltar aqui rapidinho. Não seja por isso, né? Regras de segurança a gente tem que respeitar. Não tem jeito. Vou colocar aqui. Eu tinha habilitado essa máquina. Meu IP é esse, né? Meu IP verdadeiro aqui no caso. Então vou adicionar meu IP client. Está aqui. Vou salvar. Ele vai atualizar minhas regras de firewall. Atualizou. Perfeito. Agora eu já posso voltar aqui então. Clicar. E agora, nesse exato momento, eu vou colocar aqui dentro. Vejam só. Conectei ao meu banco. E aqui dentro eu tenho os objetos que eu trouxe. Está carregando para mim, ó, todas as minhas tabelas. Daqui é só fazer select normal, já está funcionando, tá? Se quiser pegar, então coloca production, ó, production product e rodo. Já está funcionando em nuvem. Não. Lembrando que eu coloquei uma máquina bem fraquinha, a piorzinha que tinha no grupo lá, tá? Foi só para poder a gente migrar mesmo o dado e conhecer a ferramenta do Data Migration. Tá certo?
É isso, então. Então, espero que vocês consigam modernizar os dados de vocês utilizando essas ferramentas. São fantásticas.